Fala galera, Thiago Borges aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal História Hoje. E hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Mas antes, chama a vinheta. Pessoal, muito importante, volta lá no último vídeo e assiste antes desse aqui, assiste o vídeo que a gente fala sobre a Revolução Agrícola no Neolítico. É muito importante para você entender esse conteúdo aqui. Bom, Mesopotâmia. Aonde está a Mesopotâmia hoje? Bom, a Mesopotâmia hoje você conhece como o Iraque. Lá no Iraque, no Oriente Médio, é a região que foi conhecida como Mesopotâmia. Outro detalhe importante, Mesopotâmia é um nome em grego que significa meso, meio, potamos, em grego, né, significa rio, ou seja, Mesopotâmia, área entre rios, região entre rios. Mesopotâmia, portanto, não sei se você achava isso, mas Mesopotâmia não era o nome de um povo, não era o nome de um reino, não era o nome de um império, e sim de uma região, aonde sim, nasceram e cresceram grandes reinos e impérios. Dentre eles, os assírios, os babilônios e os sumérios. Nós não vamos falar, claro que não vamos falar sobre eles hoje nesse vídeo. São povos gigantescos, impérios enormes, muito ricos em detalhes, e eu tenho certeza que você vai querer saber dele com calma, então receberão outros vídeos, cada um deles, para a gente tratar eles com bastante tranquilidade. Bom, esse vídeo eu preciso falar algumas coisas importantes sobre a Mesopotâmia que você precisa entender, além do significado do nome. Aquele local da Mesopotâmia está incluído em uma região chamada Crescente Fértil. Eu vou colocar o mapa para você ver agora. O Crescente Fértil é essa região aí que inclui não apenas a Mesopotâmia, como também o Nordeste da África. E o que está no Nordeste da África? O Egito. E olha só que detalhe importante, o que tem de muito importante no Egito, que tem também na Mesopotâmia, incluindo nessa região do meio entre eles, que é ali onde hoje está o Israel, por exemplo. Bom, se você disse que é o Rio Nilo, você acertou. Olha só, Rio Nilo, depois nós temos o Rio Jordão, o grande Rio Jordão, e mais em cima lá os rios Tigre e Eufrates. Nós estamos tratando sobre os impérios hidráulicos, aqueles que cresceram perto dos rios, das águas. Você sabe que a importância de ter rio, né? Você tem água para tomar banho, para beber, para criar os animais e para irrigar a terra. Além disso, olha só, você tem os perigos que o rio traz, que também são importantes para a evolução da humanidade. Por quê? Todo rio ele tem a sua enchente. Lá no Tigre e Eufrates, em cima, lá na nascente, tinha uma grande montanha muito cheia de neve, gelo. Quando vinha a primavera, aquele gelo derretia e vinha aquela água toda e causava as enchentes. Eu era nômade, mas agora eu sou sedentário, então eu não vou sair daqui. O que eu vou fazer para me proteger da enchente? Vamos nos juntar aqui, vamos fazer grandes obras públicas. Vamos fazer diques, vamos fazer barreiras, vamos fazer valetas para que essa água venha, escorra para outro lugar e a gente não perca tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente criou. Olha já a separação da sociedade em camadas sociais, de profissões, de trabalho, o que vai dar início, aí sim, aos grandes impérios. Porque aquele excedente de alimentos criado na Revolução Agrícola permitiu que outras pessoas pudessem trabalhar fazendo outras coisas, pensando, calculando, fazendo engenharia de obra pública, outros comandando as obras. Olha só como é que é importante a gente entender como que começou a separação da sociedade. Bom, outro detalhe muito importante daquela época é a gente entender como é que a sociedade começou a se dividir. Existe um termo específico que nos ajuda a entender, que é o modelo asiático de produção. Claro, o modelo asiático nós temos que levar em consideração porque o Egito não estava na Ásia, né, no Oriente Médio. O Egito está, como dito, no Nordeste da África. Mas ele pega um pouco esse período esse modelo asiático de produção porque ele tem as mesmas características. E quais são estas características?
Bom, em primeiro lugar, todas essas sociedades, elas são hidráulicas, elas estão perto de rios e elas precisam do rio tanto para aquele momento ali de crescer, de se desenvolver com os benefícios, tanto quanto os malefícios que o rio traz força-os a evoluir como sociedade. Outra característica é o domínio estatal sobre absolutamente tudo. Ninguém é dono praticamente de nada. O Estado, a sua liderança, no caso representando, é o dono de tudo e ele permite que as pessoas recebam lotes de terra, produzam, mas aquilo nem sequer lhes pertence. Pertence ao Estado. Um grande fator que colabora muito para essa questão é a religiosidade daquele momento. Populações politeístas, populações que acreditavam em deuses e que tinham um representante, quase sempre o representante espiritual era o representante político. Então você tem o rei, o imperador, que também era, vamos colocar assim, o sumo sacerdote. Vocês têm, por exemplo, lá no Egito, o Faraó, que ele era o rei, era o dono de tudo, ao mesmo tempo ele era o representante dos deuses, o filho dos deuses, às vezes o próprio Deus encarnado entre o povo. Você tem isso ocorrendo também em outras civilizações, lá nos Sumérios, nos Babilônicos, nos Acadianos, mais para frente, enfim, todas aquelas regiões eles têm essa característica. Outro detalhe em comum entre eles é a sociedade estamental. Sociedade estamental, como o próprio nome estamental deixa entender, é uma sociedade onde você não tem mobilidade social. O que seria isso? Basicamente, se você nasce pobre, você morre pobre. Se você nasce rico, não se preocupa, dificilmente você vai ficar pobre. Hoje em dia é muito difícil, né? Mas não é impossível alguém muito pobre se tornar muito rico. E alguém muito rico acaba se tornando pobre. Mas naquela época não, era praticamente a vontade dos deuses. Você nasceu pobre, seu pai era pobre, sua avó era pobre, você será pobre. Se você nasceu em uma família abastada, você é rico porque seu pai foi rico, seu avô foi rico, seus filhos e netos, fiquem tranquilos, serão muito ricos também. Bom, galera, esse é um pequeno resumo, mas muito conciso, sobre a Mesopotâmia. Então você sabe que ela estava entre os rios Tigre e Eufrates, ela fazia parte do crescente fértil junto com o Egito, mas ali foi mais forte, e você sabe que ela tinha uma produção asiática na sua economia, ou seja, você não tinha mobilidade social, tudo pertencia ao Estado e a religiosidade garantia que o poder ficasse na mão lá do grande líder, que também era o sacerdote. Eu quero agradecer demais a sua presença no nosso canal, dizer que você é muito bem-vindo e, por favor, caso você não tenha se inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo. Muito importante para a gente poder ter alcance. Curta esse vídeo também, o YouTube, ele vai entender que curtindo o vídeo é interessante para muitas pessoas e vai divulgar automaticamente para quem procura esse tipo de conteúdo. No mais, quero mais uma vez agradecer. Meu nome é Thiago Borges e lembre-se, cada um de nós possui a sua própria história, mas apenas a história possui cada um de nós como seus fiéis observadores. Fiquem bem e até o próximo vídeo.